Israel fica claramente sempre em menor número, né? É nem 0,2% da população mundial, como é que você vai ganhar uma guerra? E já tem dados provados, e aí também queria um pouco do teu comentário em relação a isso, porque a gente começou a ver coisas, por exemplo, no território americano, que sempre foi um aliado de Israel e vice-versa, né? Uhum. Até porque é importante colocar assim, a importância que os Estados Unidos têm para Israel é a mesma que Israel tem para os Estados Unidos, né? Isso é uma via de mão dupla, porque acho que a presença de Israel onde está também, vamos dizer assim, é a última resistência do Ocidente em relação a qualquer tipo de prática jihadista que possa vir a acontecer no mundo, né? Eu sou, por exemplo, um fã, leio muito Douglas Murray, é um cara que já vem Também. falando sobre isso há muito tempo, né? A guerra contra o Ocidente, entre outras obras, etc. e tal. Há um método para isso. E a mídia parece ser, a grande mídia, também um grande instrumento em relação a isso. Instrumento tem a ver com financiamento, né? A gente percebe que muito do que está acontecendo, que a gente acha esquisitíssimo e fica pensando de onde saiu isso, hoje começam a aparecer, a florescer informações que comprovam que há uma linha de financiamento, né? Eu ia falar linha de crédito, mas é linha de financiamento mesmo, de países do Oriente Médio para formar a opinião de jovens, sempre em ambiente universitário e hoje em campos nos Estados Unidos, cantando cânticos que para o ignorante pode se parecer poético, que é o tal do From the River to the Sea, do rio ao mar, mas qual é o significado real dessa frase? Queria um pouco do teu comentário, que a gente sabe que envolve o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, e como está comprovada essa questão do financiamento e como combater isso de certa forma. Ótimo ponto. Primeira coisa, muito importante deixar claro, né, esse canto do rio ao mar, a Palestina será livre, que é a tradução, né, desse canto em português, que significa, como você falou, do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. No momento, eu estou entre, né, esse rio que está aqui para minha frente e o mar Mediterrâneo que está atrás de mim. Eu estou entre isso. Eles falam a Palestina será livre. O que é esse canto, na verdade, em árabe? Do rio ao mar, a Palestina será árabe, para você ter noção do nível que é até mais extremo em árabe. Mas, basicamente, falando que tudo que é Israel hoje, né, do rio ao mar, é a área, é a geografia de Israel inteira, basicamente, será simplesmente erased, né? Sim, Vai virar a varrido do Palestina. mapa. Acabou, não existe mais Israel. É isso que esse canto significa, né? Quer dizer, a gente vê muitos mais cantos horrendos, né? Nesses protestos dos campos, intifada, pedindo mais uma intifada. Enfim, cantos completamente antissemitas. A gente vê bandeiras do Hamas, bandeiras do Hezbollah, que são organizações terroristas reconhecidas internacionalmente e também nos Estados Unidos. Enfim, então, mas falando, você mencionou Do financiamento. do financiamento. A gente viu que foi provado já há alguns anos, mas né, pelo fato que a gente viu tantos protestos nos campos recentemente, provas, né, vários, they track the money, né, eles foram atrás do dinheiro Sim. vindo que bilhões de dólares foram doados para universidades de elite dos Estados Unidos que vieram do Catar, por exemplo. E a gente vê que isso influenciou a escolha de professores, a escolha de grupos e clubes, né, que são autorizados, são criados nessas universidades, e a gente acaba vendo, né, seguindo o dinheiro e vendo a quantidade de impacto, a quantidade de financiamento e como isso impactou o mundo, né, das faculdades nos Estados Unidos, e é por isso que a gente vê tantos alunos, estudantes, pessoas jovens nos Estados Unidos que estão glorificando o terrorismo hoje em dia. E além disso, falando sobre o financiamento, eu acho muito importante a gente mencionar, muita gente não entende, né? Às vezes a gente pensa, nossa, o Oriente Médio, uma bagunça, a gente sabe que tem o Hamas em Gaza, a gente sabe que tem o Hezbollah no Líbano, tem um grupo aí no Iêmen, às vezes, né, fica Os confuso, Houthis, né? os Houthis.
todos os grupos terroristas no Oriente Médio são financiados pelo Irã. E a gente tem que entender que essa nossa guerra, no momento, não é uma guerra contra o Hamas em Gaza, apenas. É uma guerra contra contra o regime iraniano, que financiam o Hamas em Gaza, que financiam a Jihad Islâmica em Gaza, que é outro grupo terrorista, que financiam o Hezbollah no Líbano, que é um grupo muito mais poderoso. Eles são um exército, né? Um exército terrorista, não apenas um grupo como o Hamas, que financiam os Houthis no Iêmen. Então, assim, a gente vê um grande esquema que vem, todo esse financiamento vem do Irã, e a gente acaba nem vendo isso, né, na mídia. Parece que a gente esquece que isso é uma guerra que está assim, sendo financiada pelo Irã, e mencionando só o dinheiro do Catar que foi para as universidades americanas, é importante notar que o Catar é o país que acomoda, né, os líderes terroristas, tanto do Hamas quanto da Jihad Islâmica, é onde eles moram. Né? Então, é importante notar essa conexão. Nessa linha do financiamento, e obviamente a gente não pode provar isso, mas a gente percebe também aberrações, como por exemplo, eu tenho inúmeros conhecidos, amigos da minha convivência, que são da comunidade LGBTQIA+, e que a gente viu nesses protestos apoiando Hamas, apoiando culturas que da minha ignorância e do meu conhecimento, posso estar equivocado, mas não são culturas onde essa diversidade é bem-vinda. Como é Israel do ponto de vista da diversidade, não só cultural, mas de gênero, e a paz e a possibilidade que essas pessoas têm de se manifestarem e viverem uma vida livre? Como é que é Israel nesse sentido? Ótima pergunta. Primeiramente, Israel sendo o único país democrático no Oriente Médio, a gente também tem uma das maiores paradas gays no mundo. Eu até não tinha mencionado isso antes, porque é algo que aqui é a norma, mas assim, é um dos países mais liberais possíveis nesse sentido. Eu acho que se não é o país com, enfim, top alguma coisa, países com mais famílias homossexuais, tipo, famílias de homem com homem, mulher com Sim, mulher. homoafetivo, sim. Exato, a gente tem, como falei, minha comandante no exército, mulher muçulmana lésbica, que namora uma judia. Enfim, é um país maravilhoso em todos os sentidos. E a gente vê, né, pessoas da comunidade LGBT, vamos supor, nos Estados Unidos, apoiando o Hamas, né? A gente vê Queers for Palestine, que eles simplesmente não entendem como é hilário ver algo assim, porque simplesmente é completamente ilegal você fazer parte dessa comunidade em Gaza, na Cisjordânia. As pessoas não são aceitas de jeito nenhum. Tem várias histórias. Também Israel aceita fugitivos dessas comunidades. Tem várias histórias de pessoas que não foram aceitas pelas suas famílias e pelas comunidades na Cisjordânia acabam passando a morar, muçulmanos acabam passando a morar em Israel, viram israelenses, pelo fato de que eles simplesmente não estão seguros lá. Eles são ameaçados, eles são assassinados lá. Claro. Tendo que o comandante do Hamas foi assassinado pelo Hamas porque acharam ele com um homem. Isso faz não muito tempo. Falando um pouco da situação hoje em Israel, né? A gente vive dias aí de bastante tensão, vamos dizer assim, porque a gente já tem centenas de dias, quase completando um ano daqui a pouco, né, da captura dos reféns. Alguns, infelizmente, perdidos, ou porque foram deixados para morrer, ou porque foram assassinados, como os últimos 6 que foram encontrados, inclusive numa região, né, que todos os artistas aí de Hollywood, Deus e todo mundo, falou para ter todos os olhos em Rafah, né? E foi justamente onde essas pessoas foram encontradas. Então, de fato, Israel tinha que ter todos os olhos em Rafah, né, para achar essas pessoas. A gente teve o caso emblemático do Hersh, em função da coragem do depoimento da mãe, do pai e da família. Acho que viraram também, de novo, infelizmente, símbolos também desse conflito.
mas a gente percebe também uma impaciência em relação à parte da população israelense, obviamente compreensível, porque quer a solução disso tudo. Que no final do dia, do meu entendimento, você me corrija se eu estiver errado, Raquel, o que mais Israel quer, a população de Israel quer é paz. Israel não quer eliminar ninguém, acho que até o IDF, que são as forças de defesa de Israel, tem esse nome justamente porque Israel, historicamente, sempre se defendeu de ataques. Israel não tem nenhum interesse em atacar ninguém, até porque, se fosse o caso, já teria eliminado muita gente em função do poderio bélico, vamos dizer assim, que Israel e seus aliados têm. Me comenta um pouco do cenário hoje político e de posicionamento da população, porque a gente vê aí algumas manifestações pedindo o fim disso tudo, as pessoas também estão cansadas, já vai fazer um ano, e de novo a gente entende, mas como você enxerga como alguém que é repórter de uma TV israelense, é uma pessoa importante da comunicação desse conflito nas redes sociais, qual a situação real hoje de Israel no meio desse conflito? O que a gente mais quer, e isso toca um pouco no que a gente falou no começo, né? Nessa questão que o israelense sente que quem está lá fazem parte da nossa própria família. O que a gente mais quer é simplesmente os reféns em casa. E a gente quer isso a qualquer preço. Enfim, obviamente, né, existem opiniões diferentes, e isso é um dos maiores problemas no momento, que a gente tem pessoas no governo, algumas que querem fazer de tudo para trazerem os reféns de volta, e algumas que acham que a guerra, continuar a guerra, o continuamento da guerra e a destruição do Hamas é mais importante do que trazer os reféns de volta para casa. Então é isso que está acontecendo no momento. É por isso que é um pouco confuso também, né? Muitos brasileiros têm me perguntado. Eu fui num protesto há 2 dias, quando, né, os nossos 6 reféns foram achados, cada um com um tiro na cabeça, foram executados em Gaza. Foi assim, uma dor. O país inteiro, né, saiu na rua, a gente foi protestar. Muitos judeus, brasileiros até falaram: mas vocês estão protestando para quê? Porque o governo claramente, né, está no interesse do governo, eles estão tentando, eles fazem acordo após acordo e o Hamas rejeita e rejeita e rejeita. E é claro, isso é um fato, né? O Hamas é um grupo terrorista, não está necessariamente, né, no interesse deles a fazer um acordo para a gente, a devolver os reféns, a dar para a gente o que a gente quer. Mas o que o povo israelense está tentando demonstrar é que a gente está cansados. Já faz quase um ano, como você disse, e a gente quer que o governo faça de tudo para trazerem eles para casa, entendeu? Então, isso é a questão. A gente sabe que o governo claramente né, quer trazer os reféns de volta para casa, mas a gente não acha, certas pessoas, eu pessoalmente não acho que eles estão fazendo de tudo para trazerem eles para casa a todo custo, e a gente sabe disso porque a gente tem publicado, né, discussões internas do nosso primeiro-ministro com o nosso ministro da Defesa, eles em si discutindo. Então existe essa discussão política interna aqui em Israel sobre, né, até que ponto, o que Israel vai dar para ter eles de volta. Eu, Raquel, pessoalmente, tenho muito contato com as famílias dos reféns, porque a minha mãe é uma das maiores voluntárias no Fórum das Famílias dos Reféns, então ela conhece todo o familiar, todo pai, todo filho, toda namorada, todo irmão, e eu vou lá bastante também, e, enfim, eu dou meu apoio, e eu quero que a todo custo esses reféns voltem para casa, porque poderia muito bem ser minha mãe, né? Poderia muito bem ser eu mesma. E eu não ligo, por mim, a gente pode parar a guerra, trazer todo mundo para casa. É isso que importa para mim, né? Não é qualquer outro objetivo político ou militar. Eu quero o meu amado comigo de volta em Israel. Então, isso é um pouco da discussão interna que a gente está tendo aqui.